Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Gustavo Góes e esse é o canal Phalaenopsis Mania. Gente, amanheceu um dia muito bonito. Ainda está muito frio por aqui, mas não está mais prejudicando as plantas, né? Algumas plantas minhas, as jabuticabeiras, né? Que foram queimadas aí pela geada que deu aqui. E todas aquelas lavandas que tinham aqui, ó, também foram queimadas. Eu tive que tirar tudo porque estavam muito feias. E aí aqui eu vou plantar, aqui vai ter uma outra planta. Vou colocar um outro tipo de planta aqui, né? Vou plantar lavanda de novo, mas eu vou ver. Mas pra cá, que foi mais protegido, não deu muito problema. Passei um tempo sem gravar vídeo, né? Porque eu tava viajando. Eu falei isso ontem no vídeo de ontem. E já retornei, né? E quando eu retornei, minhas plantas, eu deixei alguém cuidando delas, mas as plantas não estavam tão hidratadas como de costume, né? Mas ontem mesmo eu já molhei, ó, já fiz aqui uns ajustes aqui de algumas plantas que não ficaram bem, eu já passei para vasos menores. E eu já tô sentindo que elas começaram a ter um pouquinho mais de hidratação, mas aí vou levar uma semana olhando elas, colocando mais água e vendo aí a questão da hidratação delas, para que as minhas plantas voltem ao normal. Por enquanto, não estou sentindo elas muito secas. Por mais que eu molhe, que eu molhei ontem, hoje já está seco, ó. Então, o esfagno, quando fica muito tempo sem pegar água, então quando você joga a água, o esfagno não absorve. Então, você tem que passar mais dias molhando para que ele volte a absorver água novamente, tá? Aqui saiu essa bela ara, olha que linda. Estava amarrado. Eu notei que esse mês que eu passei fora, muitas das minhas catleias que estão amarradas assim nas árvores no meu orquidário começaram a dar botões, ó. Deixa eu mostrar aqui. Essa aqui saiu uma bela ara, deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, essa catleia que está amarrada aqui, ó, tá com um botão. Eu não sei a cor porque são plantas que eu ganho. Eu não compro catleias, tá? Então, geralmente as catleias que eu ganho, e aí eu vou amarrando aqui nessas árvorezinhas no meu quintal. E aí vão dando, olha aqui, ó, tá com esse botão também. Essa catleia aqui. São catleias que eu amarro aqui, que eu vou ganhando, então não sei falar pra vocês. Essa aqui tá com uma espatinha. Não sei falar pra vocês aí a questão da cor da floração, tá? Hoje eu vou falar uma questão sobre umidade, né? Falta de umidade e umidade. A falta de umidade para as Phalaenopsis é uma coisa terrível, porque são plantas que não têm onde armazenar a água. Então elas precisam dessa rega, precisam que o substrato esteja úmido para que elas possam ficarem bem hidratadas. Quando você hidrata demais, também tem um problema. A planta começa a amarelar, a planta começa a perder folhas na parte de baixo. E quando você molha demais também, a planta pode dar aí fungos, né? Então fungos, bactérias, esse ataque dessas pragas que a gente não pode deixar de molhar muito para que não tenha esse ataque. Manchas pretas nas folhas, pintinhas amareladas, tudo acontece pelo excesso de umidade aí nas Phalaenopsis. Quando você molha menos também tem problema, porque como eu falei, elas não têm onde armazenar água e elas acabam sofrendo, começam a amarelar, as raízes começam a secar, as plantas começam a ficar doentes e feias. Mas aí a gente sempre tem que saber que as Phalaenopsis têm que ser cuidadas com parcimônia. Então você sempre tem que estar no meio termo com as Phalaenopsis, não deixar molhar muito e não deixar secar demais. Aqui essas plantas que estão na parede, algumas estão amarelando, por quê? Porque foram regadas pouco. Então, tem algumas folhas que estão amarelando, ó, na parte de trás, porque elas pegaram pouca umidade. Então, a pessoa molhava aqui 2 vezes na semana e não era o suficiente, porque depende muito, não é só o substrato, depende muito do clima. Então, o clima estava muito frio, mas quando está muito frio também, o clima fica muito seco. Então, a gente sempre tem que estar olhando, né? E quem ficou cuidando das minhas plantas não é a pessoa que cultiva orquídea, a pessoa veio só regar, como eu tinha pedido, né? Fez tudo direitinho, mas só fez regar. Mas aí, você tem sempre que olhar o substrato. Se o substrato estiver seco, você tem que molhar. E não é o que acontecia aqui, né? Então, algumas plantas estão sofrendo porque não foram regadas
de acordo com como elas estavam precisando, e outras foram regadas além, ó. Que nem essas aqui, ó, que elas estão no substrato que eu comprei essas plantas antes de viajar, ó. Elas estão até no potinho ainda delas, e eu deixei aqui só para depois eu fazer replante. Outras, que essas plantas aqui, que estavam no substrato delas, mesmo tendo sido molhadas 2 vezes por semana, elas foram molhadas demais, elas ficaram muito encharcadas. E com isso, ó, algumas folhas começaram a amarelar, porque estão muito encharcadas. Porque elas estão no substrato, olha, que elas vieram. Olha como é que ficaram. Aqui é excesso de água, ó. São plantas que estão, que eu comprei e coloquei aqui, não deu tempo de replantar antes de eu viajar. E elas acabaram pegando água demais, ó. E aí começou a dar esses problemas, porque elas estavam no substrato antigo. Então, se eu estivesse regando, as que estavam na parede iam se manter hidratadas, não estariam amarelando. Por quê? Porque eu saberia a época de regar, né? Olharia o substrato. Se ele estivesse seco, eu ia molhar. E essas aqui da bancada, que são plantas que não estão replantadas, eu iria molhar menos, porque olha a condição. Está muito, ó, muito molhado, ó. Tá? E esse aqui era molhada quase 2 vezes por semana também, mas como está no vasinho de barro, não tem argila expandida, está com muito esfagno, porque veio direto do produtor, então elas ficaram muito úmidas. Então, muito úmidas também dá problema, assim como pouco úmidas também dão problemas. Mas aí é voltar, cuidar de todo mundo. Eu já estou sentindo as da parede um pouco mais hidratadas. Lógico que eu tenho que passar aqui fazendo a manutenção, retirando tudo que está amarelado, retirando todas as folhas que estão doentes, né, para ficar um orquidário saudável de novo. E vim com remédios e tudo, mas eu não tô achando tão ruim, né, porque eu passei férias. A gente gosta muito das plantas, eu amo as minhas plantas, mas a gente também tem que pensar um pouco na gente, sair um pouco de casa, né? E aí quando a gente volta, a gente conserta o que tiver de errado, né? A minha fonte como ficou suja. Gente, eu vou fazer um replante para vocês, retirando uma dessas plantas que estão aqui, ó. Vou tirar essa aqui, que tá mais feinha, tá? E eu vou plantar ela junta com essa também, que também é o jeito que tá. Porque é da mesma flor, tá? Tá Exulcuana, ó. A mesma flor, eu vou colocar as duas no mesmo vaso. E a gente vai conversando mais aí sobre umidade. Eu vou colocar elas aqui nesse vaso bem grande, ó, porque eu quero colocar as duas juntas, tá? E aí o vaso tem só um furo aqui embaixo, ó. E aí eu vou colocar uma pedra, assim, ó, para tampar aqui o buraco, para que não, o substrato não tampe a água, tá? Não impeça da água sair. Aí aqui eu vou colocar argila expandida, aqui no fundo, ó, para completar a altura do vaso, né? A altura que eu quero que a planta fique, né? Agora eu vou reservar aqui, ó. Vou retirar as minas daqui. Não quero mexer muito. Elas estão floridas, eu quero que elas continuem com flores, ó. Mas vou ver aqui o que tem de excesso, né? Porque agora que eu vou colocar essa planta num vaso de barro, tirei o vaso de plástico, ela vai secar mais rápido, né? Então eu não preciso mexer muito aqui, ó. Vou dar uma olhada nessas folhas velhas aqui, eu vou tirar, ó. Folhas que estiverem amarelando aqui, eu vou retirar. E da base, ó. Vou dar só uma aeradinha aqui, porque aqui tá com... Ó. Vou retirar um pouco, não vou retirar muito, tá bom? Essa folha aqui, ela deu um probleminha, mas já secou, não tem tanto problema. Vou deixar aqui do lado. Vou retirar essa aqui também, ó, desse substrato. Vou dar uma olhadinha, tirar essas folhas que estão mole aqui de baixo. Ó, retirar o excesso aqui de cima. Mas vocês sabem que aqui eu vou olhar se tem esponjinha, não tem. Aqui é fibra de coco, não é um substrato bom. Ó, tinha uma esponjinha aqui no fundo, tá vendo? Ó, essa esponjinha, ó, tem muita água. E pronto, eu não vou mexer mais, tá? Por que você não vai mexer mais? Porque eu coloquei argila expandida na parte de baixo. E a planta agora está num vaso de barro. O que que acontece? Ela estava no vaso de plástico, então o plástico retém a umidade, tá? Agora que eu passei por um vaso de barro,
o vaso de barro ele vai sugar a água junto com a planta. Então a planta não vai mais ter excesso de umidade por conta que está num substrato. Nem que eu plante só com esfagno, não vai sugar mais umidade porque está no vaso de barro, e o vaso de barro suga a água junto com a planta, tá? Aqui eu vou fazer uma caminho de esfagno. Não tem problema, tá, gente? Não tem problema, porque por essa questão que eu tô falando para vocês. O vaso de barro e a argila expandida que está aqui na parte de baixo suga a água junto com a planta. Então não tem por que você mexer na raiz todinha da planta achando que vai ter excesso de umidade, porque não vai ter, tá? Não adianta vocês acharem que vai ter excesso de umidade, porque não vai ter. Por quê? Porque o vaso de barro, ele joga a água para fora do vaso, assim como ele suga também a água, né? Junto com a planta. Tanto o vaso de barro quanto a argila expandida. Então não tem por que ter medo aí da planta ficar com excesso de umidade porque você colocou esfagno, não, tá? Você até precisa colocar esfagno para que a sua planta não venha a secar. Ó, botei as duas juntas aqui. E agora você aí na sua casa, se você puder regar essa planta todo dia, tiver tempo de regar todo dia, você já pode deixar assim, tá? Não precisa pôr mais nada. Mas eu não gosto de regar minhas plantas todos os dias, tá? Então eu vou colocar mais esfagno aqui em cima, ó, tampando essas lacunas aqui, tá? Mas se você quiser deixar assim, já dá certo. As plantas estão bem presas porque eu prendi com esses palitos aqui, ó. Eu fixei o palito e a planta ficou bem presa. Mas se você quiser deixar dessa forma aqui, já pode deixar. A planta não vai morrer se você regar todos os dias. Deixa sempre esse miolinho aqui virado um pouco para quando você molhar, a água não ficar empoçada aí na roseta foliar, tá? Essa é uma regra básica para todo tipo de phalaenopsis que vocês forem plantar aí, tá? Agora eu vou colocar aqui um pouquinho de... Vou colocar aqui um pouco de esfagno para manter a umidade aqui no meu vaso. Lembrando que esse é o meu cultivo, tá? Se você quiser deixar um pouco mais seco esse vaso, você não coloca o esfagno. Mas eu gosto de cultivar assim e dá muito certo pra mim, tá? Mas já deixei aí a opção de vocês colocarem ou não mais esfagno. Pronto, a planta está plantada. Aqui em cima eu poderia colocar um osmocote, mas agora eu tô sem, tá? As minhas famosas 30 bolinhas vão ficar para depois. E vamos arrumar um lugarzinho para essa planta ficar. Feito o plantio, a planta vai ficar aqui na minha bancada, ó, que o vaso dela é grande, tá vendo? E olha como é que ficou bonitinho. Eu tutorei aí as artes florais. São Taizokuana, tem alguns probleminhas nas folhas, mas agora que ela vai secar mais, as folhas vão sair folhas novas e essa planta vai se recuperar, tá bom? Então esse foi o videozinho de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curta, se inscreva, compartilha, deixa o seu like, deixa a sua sugestão, o que você acha dos vídeos, sugestões de vídeo que vocês gostariam que eu fizesse, tá? Para que a gente possa fazer vários vídeos aí para vocês, tá bom? Olha que lindo aqui esse cimbídio. Gente, e todos os meus cimbídios, todos não, né? Alguns floresceram, mas todos estão lindos, ó. Olha essa florada aqui. Que linda que deu aqui. E olha o tanto de flor que vai sair ainda aqui. Nesse. Tem um aqui que tá bastante querendo florescer, ó. Várias hastes florais. Aqui tem outra haste floral. E cimbídio é isso, gente. É uma planta rústica. Tem que deixar mesmo no sol, tá? Pegar sol o dia inteiro. Porque na hora que ele tiver que florescer, ele vai florescer, tá? Independente aí de você estar cuidando ou não, ele vai florescer. Lógico que é bom você vir colocar um adubo. Sempre colocar um adubo que é uma planta que está na terra, né? É meio terrestre, mas eu coloco a argila expandida com esfagno, tá? Não planto na terra. Mas como ele pega muita umidade, porque o vaso sempre tem que ser grande, né?
é bom você sempre colocar adubos químicos, tá? Osmocote. Pra quê? Pra não encher de lesma e vir comer os botões, tá? Olha um botão que sai um macho floral saindo aqui também. E aí quando você coloca adubo orgânico, vem muita lesma e acaba comendo as suas florações. Então evita muito aí de colocar adubo orgânico nas suas plantas, para que não, principalmente se você mora em sítio, né, em chácara, porque aí vem muita lesma e não é o que a gente quer para nossas plantas, tá bom? Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo, beijos, tchau.